Realmente. Bem, amados, abra sua Bíblia em Neemias no capítulo 11. Nós temos o desafio hoje de pensarmos juntos o valor da cidade. Deixa eu antes só fazer uma propaganda. Você adquira esse livro, é o livro da nossa EBD, na nossa secretaria, tá ok? Peça aí durante a semana, não vai chegar essa semana, mas você já peça aí como acontece a santificação, tá ok? O valor da cidade é o tema da nossa exposição de hoje. E é desafio mesmo, né? Então até o som aí faz parte, tudo combinado, é para a gente ver realmente que é um desafio mesmo sermos igreja numa cidade. Rapidamente, amados, o livro de Neemias é o livro do retorno. E Deus está falando à sua igreja nesses dias sobre a necessidade da gente retornar. Primeiro, falamos sobre a estrutura de uma nação. Os capítulos de 1 a 7 do livro de Neemias fala sobre a construção dos muros, das portas. A cidade de Jerusalém, ela é edificada, ela é reformada. Nos capítulos 8 a 13, nós temos a reforma moral, a reforma espiritual. São os valores da cidade. 1 a 7, a estrutura da cidade. 8 a 13, os valores da cidade. E entendemos de que Deus, assim por graça, por soberania mesmo, colocou esse texto, ou esses textos, à nossa disposição aqui para a exposição. Porque tem tudo a ver com o contexto de eleição que a gente está vivendo aí, nessa reta final. Tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo no mundo, que acontece nos Estados Unidos, que acontece no Brasil. Tem tudo a ver com cidadania. E você que acessa o nosso canal de YouTube, você pode ir lá ver todas as outras mensagens, escolher. Você que é adolescente, que é junior, sobretudo junior, pode estar fazendo os seus desenhos das mensagens e trazendo para a gente, para que a gente consiga compreender de fato que Deus está falando a todos nós. Alguns desses capítulos são desafiadores, porque são capítulos que parecem, amados, no mínimo assim, estranhos para se avaliar numa série, não é? São listas de nomes, e nomes que se repetem, nomes estranhos e coisa e tal, mas nós temos aprendido que tudo isso tem um sentido, tem um alvo, tem um propósito. No capítulo 8, amados, o Senhor derrama um avivamento sobre o povo. A palavra de Deus é lida, um culto de 6 horas de duração acontece com a palavra de Deus sendo lida e explicada, de 6 da manhã até o meio-dia. E o capítulo 8, então nós temos a Bíblia sendo lida, a Bíblia sendo explicada e a Bíblia sendo praticada. No capítulo 9, nós temos o arrependimento, porque quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente se lembra do quão pecadores somos e de quanto, como nação também, nós temos os nossos pecados, que hoje eu poderia estar chamando de pecados estruturais ou pecados nacionais, tá ok? Então, capítulo 9, houve um arrependimento, mais um culto de 6 horas, e essas reuniões trazendo, então, quebrantamento ao povo. No capítulo 10, nós vimos, no domingo passado, falamos sobre a aliança, firmada uma aliança, estabelecida um acordo entre o povo a Deus. Este contrato, esta aliança tinha 2 cláusulas. Eu não vou forçar muito a sua mente para não sair fumaça, mas se você é alguém que está ligado, você sabe que esse acordo tinha 2 cláusulas. Primeiro, seguir a lei de Deus. Você se lembra? E eu falei aqui sobre seguir a lei de Deus. Isso tem desdobramentos na questão do casamento,
na questão do trabalho, sabe? Na questão de modo como você organiza a sua vida. E a segunda cláusula é o serviço ao templo do Senhor. E falei de que a manutenção do templo do Senhor é prerrogativa do povo de Deus. E a gente precisa ser comprometido com os dízimos, com as ofertas e tudo mais. Agora no capítulo 11, nós temos o povoamento da cidade de Jerusalém. Porque diante disso tudo, muros construídos, portas reparadas, Deus avivando o seu povo, aliança sendo estabelecida, agora a cidade precisava ser povoada, porque ela estava ainda vazia. As pessoas não tinham ainda uma noção do quão importante era a cidade, sobretudo a capital Jerusalém. Por conta de medo, amados, por conta de 150 anos de muito sofrimento, as pessoas estavam com receio de ir até Jerusalém e estabelecer moradia ali. Então havia uma porcentagem enorme da população vivendo ainda em aldeias, vivendo ainda nos arredores de Jerusalém, mas não em Jerusalém. E aí no capítulo 11, então, é o texto que nós vamos trabalhar hoje, fala do valor da cidade. E que é algo que nós precisamos levar a sério, amados. Hoje, amados, preste atenção aqui, nós não temos mais como escolher. 80% da população mundial vive nas cidades. É fato. Eu sei que um ou outro pode dizer, que saudade que eu tenho, que vontade que eu tenho de morar na roça. Você pode ter vontade, saudade, é bom morar lá. Mas se você é alguém que está numa idade produtiva de trabalho, ou você tem filhos que precisam ser enviados às universidades, se você tem consciência de que você, como servo e como serva de Deus, precisa viver uma vida que impacte pessoas, você tem que estar onde? Na cidade. Você tem que estar na cidade. É na cidade que as coisas acontecem. Nós vivemos, amados, uma realidade urbana. Mesmo vivendo em desigualdades econômicas, injustiças sociais, violência absurda nas ruas, nas casas, medos inumeráveis e muitas outras questões, nós entendemos, amados e amadas, de que não há campo missionário mais promissor, mais vasto e mais desafiador do que as grandes cidades. Então eu quero entender esse texto aqui com vocês como sendo um imperativo de Deus para que valorizemos a cidade. É um texto que não tem como dividir em pontos a mensagem, a estrutura ela é única, você vai entender. Fala de pessoas que foram colocadas à disposição, ou foram colocadas em votação para que fossem para as cidades, para a cidade de Jerusalém. Aquela cidade precisava ser povoada, precisava voltar a ser referência, aquela cidade precisava voltar a dar estabilidade, a dar esperança, a dar senso de comunidade, de pertencimento às pessoas. E aí então, aproveitando esse mote, aproveitando este movimento de Deus, levando homens para a cidade, eu quero lançar desafios aqui a vocês sobre o valor das cidades. E por que eu creio que Deus quer que eu e você aceitemos os desafios que Ele nos tem para a nossa cidade. E eu fico muito feliz, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui, para que presencialmente você ouvisse essa mensagem, que por coincidência, não, por providência de Deus, está sendo apresentada justamente na semana em que encerraremos a campanha de missões nacionais, para reforçar o fato de que se você quer fazer diferença, não vá para o campo, fique na cidade, mas fique na cidade como um agente de Deus, um missionário, uma missionária, para fazer diferença. Vamos ao texto então, capítulo 11 de Neemias.
Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa. E as outras 9 ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez, que moravam em Jerusalém, era de 468 homens valentes. Só abrir aspas aqui, homens valentes aqui não são homens bravos, eram homens de bens no hebraico, tá? Homens com recursos. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Bedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Etiel, filho de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai, Zalai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Zenua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Mereote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus. E seus irmãos que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jorão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Bassur, filho de Malquias, e seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Misilebote, filho de Emer, os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Getulim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Aziricão, filho de Azabias, filho de Buni, Zabedai e Josabade, chefes dos levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, depois Abdá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas na santa cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade da sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, e Ziá e Gisba os supervisionavam. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf. Os cantores, ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem, uma norma da parte do rei a respeito deles. Os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Pedaías, filho de Mezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei, em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Criate Arba, e seus povoados em Dibom, e seus povoados em Jecá, Bizel e seus povoados em Jesua, em Monada, em Beit-Belete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziglag, em Meculá e seus povoados, em El-Rimon, em Zorá e em Jarmute, em Zanua e Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, em Azeca e seus povoados. Assim se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba,
Micmais, Aia, Betel e seus povoados, e Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gidaim, Hadid, Zebuim, Nebalate, Lode e Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Dando um clique aí, João Marcos, a grande ideia desta passagem é esta. Deus quer que sejamos uma igreja que marque vidas em nossa cidade, com os valores do seu reino. Se você está ouvindo pela internet, você está do Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer outro estado, Minas Gerais, por isso que eu coloquei, marque vidas em nossa cidade, seja a sua cidade. Deus nos quer amados na cidade. Mas para quê? Para ganhar dinheiro? Tem alguns que tentam, não conseguem, mas não é esse o propósito. Para ganhar notabilidade, notoriedade, fazer cursos, ser preeminente em alguma coisa? Não, também não. A cidade, amados, é uma selva de pedra, para usar uma expressão recorrente na poesia. Viver na cidade é duro. Eu li um livro do Iago Martins sobre a máfia dos mendigos, já citei alguns trechos aqui para vocês. É incrível como que a cidade tem o seu lado perverso. As noites das cidades, amados, olha, tem coisas que só Deus não duvida. Há esquemas na cidade, não tem? Há famílias poderosas na cidade. Há sistemas na cidade, mas é na cidade que nós somos chamados. Eu vou citar textos como o de Jeremias capítulo 29, que diz que nós deveríamos nos estabelecer nas nossas cidades. Mas para quê? Para comunicar os valores do reino de Deus. E não foi nada combinado, mas o hino, a música, o cântico que a igreja cantou nesta noite, tinha que ser nessa noite mesmo. Porque quais são os valores do reino de Deus que a gente precisa ver na cidade? 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. De alguma forma, amados, nós estamos como na cidade, pressionados aos sons da praça, aos sons dessa cidade, àqueles que mandam nas cidades, os reis da cidade, mas nós temos que ficar aqui. O capítulo 11 de Neemias, amados, é a formação de uma nova sociedade. Trata-se do seguinte entendimento, quero pegar carona aqui ao entendimento do pastor Edson Zimuner. Após a conclusão dos muros e a alimentação do povo com orientação espiritual, agora pessoas de diferentes lugares precisam se unir em torno de ideais maiores do que os seus próprios interesses. E isso é o conceito, amados, de cidadania. É viver além dos seus próprios conceitos pessoais. E não é brincadeira, não é uma pegadinha. Cidadania vem da mesma raiz da palavra cidade. E nós precisamos aprender a viver em cidade respeitando os outros. Isso tem a ver com civilidade. E também não é pegadinha. A palavra civilidade também vem da raiz da palavra cidade. Então, amados e amadas, Jerusalém aqui nos é apresentada como sendo esse modelo, essa cidade que precisava ser preenchida no século, povoada, para ser mais preciso, no século 5 a.C. E Jerusalém aparece, a palavra Jerusalém aparece no livro todo 34 vezes. E só neste capítulo aparece o versículo 1, 2, 3, 4, 6 e 22. Jerusalém aqui em duas oportunidades é chamada de cidade santa. No versículo 1 é chamada de cidade santa. E num outro verso também, que daqui a pouco eu vou precisar a você. Cidade santa. O povo de Deus precisa santificar
a sua cidade. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, Jerusalém também é chamada de cidade santa, a cidade que vai receber as duas testemunhas nos dias finais, que eu não quero brigar com você, mas é Moisés e Elias. De todo modo, testemunhando da lei e dos profetas no contexto da cidade. A cidade é importante para Deus. Jesus morreu em Jerusalém, numa cidade. Em Apocalipse, no capítulo 21, vai vir uma cidade também chamada de Jerusalém, mas que não tem a ver com essa Jerusalém aqui, que é a Jerusalém que desce dos céus, mas é uma cidade. Na criação, amado Gênesis, Deus coloca o homem num jardim. Na nova criação, no Apocalipse, Deus vai colocar a sua igreja numa cidade. Então a cidade é importante. Por isso que eu quero trazer essa mensagem em perguntas. Tá? Primeiro, João Marcos, vamos povoar a cidade? Esse é o imperativo. Vamos povoar a cidade? Nós temos nesse texto aqui um problema que foi acusado no capítulo 7, versículo 4, ainda de Neemias. Diz assim o texto, Neemias 7, 4. Era a cidade larga de espaço e grande, a cidade de Jerusalém. Eu mostrei aqui mapinha da cidade de Jerusalém, depois você vê no YouTube a mensagem. Uma cidade grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Mas Deus fez, amados, através da liderança de Neemias, em 52 dias, algo que em 145 anos não havia sido feito. Os muros foram construídos, as portas foram edificadas. Deus visitou o povo dele com o seu avivamento. E agora, amados e amadas, nós entendemos o seguinte: não basta trabalhar com valores fundacionais, filosofias acertadas, protocolos de segurança bem elaborados, se não houver senso de pertencimento. Aquele povo precisava viver em cidade, porque é vivendo em cidade que a gente aprende a ser mais humano. A gente aprende a valorizar mais o outro. A gente aprende a respeitar os limites uns dos outros. Deus não criou o homem para viver isolado. Deus criou o homem para viver em comunidade. E agora, amados, o pastor Hernandes faz a seguinte pergunta no seu comentário. Os muros tinham sido levantados, as portas estabelecidas, os inimigos vencidos, a justiça social restabelecida, um despertamento espiritual iniciado, uma aliança com Deus havia sido feita. E aqui está o resumo do livro todo de Neemias, né? E agora? Acabou a festa. Temos que encarar a rotina. E para a gente encarar a rotina, vamos ter que aprender a viver em cidade. Jerusalém foi uma cidade sem muros durante, para ser preciso, 142 anos. Você não pode se esquecer de que o que precipitou Neemias, que era o copeiro do rei, funcionário do alto escalão da corte persa, do rei Artaxerxes, uma posição tranquila. Eu disse isso a vocês, mas é sempre importante repetir, Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Por isso que ele chama no livro Jerusalém da cidade dos meus pais, o sepulcro dos meus pais. Anani, capítulo 1, versos 2 a 3, um dos irmãos de Neemias, chega para ele, e Neemias faz uma pergunta. Por isso que é bom eu reforçar, se você não quer se envolver, não pergunte. Porque toda vez que você perguntar, você vai estar se abrindo ao comprometimento. Neemias perguntou. E os judeus que escaparam? E os que restaram do cativeiro? E Neemias caiu na besteira, Marcos, de perguntar, como está Jerusalém? Aí, amados, levantou a bola. Anani bateu no peito, deixou a bola correr e disse, olha, vou aproveitar agora, deixa. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, os que não vieram em 586, sob Nabucodonosor, estão em grande miséria, os seus descendentes, né?
O muro de Jerusalém está fendido, derrubado. As portas queimadas a fogo. E o que Neemias fez? Orou e lamentou. Orou e lamentou. Se sentou, chorou, jejuou. E disse algo, amados, que eu não quero que você tome como uma palavra de expressão puramente de discurso. Ele pensou, eu posso fazer alguma coisa. Ele espera por 4 meses, está comigo? Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias passam-se 4 meses. Ele aproveita desde uma oportunidade quando ele está diante do rei. Se era a melhor oportunidade, não sei, mas acabou sendo. Porque como a rainha estava do lado do rei, provavelmente, alguns comentaristas dizem, que era aniversário da rainha. Que a rainha não estava do lado do rei, senão em ocasiões especialíssimas. Mas Neemias falou, eu orei, é agora. Mas Ivani, é agora ou nunca. O rei nota, o Artaxerxes, nota o semblante de Neemias caído e pergunta, vem cá, o que está acontecendo com você, rapaz? Você não é de estar triste desse jeito? Zurumbático? E Neemias fala, meu rei, como é que eu vou estar feliz? Os muros da cidade dos meus pais, o sepulcro dos meus pais, do meu povo, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Ele não disse isso, tá? Mas eu penso que ele poderia ter dito, e eu sei que eu posso fazer alguma coisa. O rei autoriza a ida dele, mantém, dá subsistência, manda material para a construção. E a cidade, amados, que havia sido devastada por invasores, despojada de qualquer coisa valiosa, uma cidade que estava com as casas e os muros destruídos, uma Jerusalém em escombros, com gente má do lado, grandes oposições. Durante quase 150 anos, grama, árvores, tinham crescido em quintais, ruas, passagens, um lugar difícil de viver, um lugar que era complicado ganhar a vida. Deus chama um homem e diz, Neemias, a minha mão vai estar com você. Por isso que a expressão mais recorrente nos livros de Esdras e Neemias, que na Bíblia hebraica é um livro só, qual a expressão mais recorrente em Esdras e Neemias? A mão do Senhor. A mão do Senhor. A mão do Senhor. Queridão, queridona, guarde isso no coração. Deus sempre teve um plano para as cidades. Foi Deus quem criou as cidades. Ele é quem nos garante o bem nas nossas cidades. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fugir da nossa missão no contexto urbano. Hoje nós precisamos, como igreja, termos a nossa presença evangélica nas cidades. Ronaldo Saider vai dizer em 1978, olha só, hein? Eu tinha 4 anos de idade. Ele disse, os evangélicos devem reverter a contínua fuga evangélica das cidades. Dezenas de milhares de evangélicos devem voltar para a cidade. E ele diz, se 1% dos evangélicos que vivem fora do centro da cidade tivesse fé e coragem para se mudar, os evangélicos alterariam de maneira fundamental a história urbana dos Estados Unidos da América. Ele disse isso em 1978. E hoje, amados, toda a força missionária precisa estar voltada para as cidades. Então a primeira pergunta me parece clara. Vamos povoar a cidade? Sim, vamos povoar a cidade. A segunda pergunta é como povoar a cidade?
E aí nós precisamos ver como que o texto se organiza. No versículo 1 vai dizer de que houve sortes que foram lançadas. Ninguém ia para a cidade, amados, contra a sua vontade. E eu não quero entrar em detalhes, mas esse sistema de lançar sortes para se poder tomar alguma decisão, no pensamento bíblico é comum. Provérbios 16, 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Como vamos povoar a cidade? Vamos usar princípios, então, de participação popular. Aí eu sei, amado, eu sei que tem gente pensando que a cabeça está fervilhando. Pastor, só está falando de participação popular no século V a.C. Só está dizendo de democracia, num conceito que nem os gregos ainda haviam desenvolvido. O senhor está falando que Neemias era um líder que valorizava a participação popular. Eu estou dizendo isso mesmo, porque eu estou trazendo princípios que nos são caros. Porque Neemias, por exemplo, não era um líder autocrático, isso é claro. Porque senão ele não lançava sortes para as pessoas que iriam morar na cidade. Ele só determinava: você vai, você não, você não, fica aí na roça. Você vai. Não, amados. E outra coisa que Neemias fez também, ele pegou as duas tribos remanescentes, quais são? Judá e Benjamim, que ficavam Jerusalém ficava na fronteira entre Judá e Benjamim. E falou o seguinte: é fácil, gente, voltem para o lugar que vocês foram criados, que os pais de vocês foram criados. Porque a gente tem um senso de pertencimento quando a gente tem história no lugar, verdade ou não? Ou a nossa história, ou a história dos nossos antepassados. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: olha, eu estou em Angra dos Reis, mas o meu sonho é voltar para a minha cidade. Ou as pessoas dizem o seguinte: eu adotei Angra dos Reis como a minha cidade. E você pode morar em tantos lugares do mundo. Eu sei de jovens aqui que querem conhecer o mundo, colocar uma mochila nas costas e passar perrengue, mas viajando, conhecendo culturas e tudo mais. Mas o que dá a gente, amados, senso de pertencimento, segurança da cidade. Então, amados, é isso que acontece. Durante todo o texto, versículo 3, sacerdotes, levitas, servos do templo, descendentes dos servos de Salomão, você vai ver gente de Judá, você vai ver gente de Benjamim, voltando para a cidade de Jerusalém, onde tinham história. História. Isso é algo muito interessante. Neemias, amados, ele lidera o seu povo, respeitando a história do seu povo. Por isso que uma expressão que vai se repetir ao longo aqui é o seguinte: cada um na propriedade da sua herança. Cada um na propriedade da sua herança. Cada um na propriedade da sua herança. É igual quando eu preguei aqui, amados, no capítulo 4, capítulo 3, quando fala do trabalho, né, exercitado de construção dos muros e das portas, havia uma expressão recorrente também: e fulano reparou a porta da sua casa. E fulano fez reparos na porta da sua casa. A ideia é essa mesmo. Não era um amontoado de pessoas, amados, como num campo de refugiados. Eram pessoas que conheciam seus ancestrais, tinham vínculos históricos entre si, e havia ainda sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, para estabelecer as bases do culto. O culto tendo a ver com a história, é o culto intersectando-se com a história de vida. Ah não, olha só, eu moro naquela casa, e aquela casa é próximo da casa que o meu bisavô morou. Eu tenho provas disso. Por isso que essa lista de nomes, para a gente, é coisa chata. Ah, pastor, mais uma mensagem. Mas isso, para quem tem história, acontece que nós, amados, sobretudo no Brasil, a gente faz um exercício de memória aí. Nome dos seus pais. Não é possível, né? Nome dos seus avós. Comecei a dificultar, né? De todos. Nome dos bisavós.
Já foi? Fundiu a cabeça? Os tataravós. Os tatatatatá. Aí, vamos parar com isso. A questão da história do nome, do seu sobrenome, por exemplo. Os europeus são muito caros a isso. A família Oliveira, a família Silva, a família Claudino, a família Viana, a família Bernardo, família nobre do sul da Itália. Gostou, né? Mas não é não. É só invenção, só para falar bem da sua família. A história da família, que diz respeito a um lugar. Amados, eu não quero, assim, chatear você, mas o nosso lugar tem um cheiro diferente. Ah, pastor, mas o cheiro do meu lugar é complicado. Mas é o cheiro do lugar. É a sua história. A sua comunidade. Aquele bairro do Rio de Janeiro, Bom Sucesso. Ontem tinha um jovem aqui de Belfor Roxo. Aquele no seu lugar, o seu lugar. Amado, você não pode permitir, você até é louco bastante para falar mal do seu lugar. Mas você não gosta que ninguém fale mal do seu lugar. O pessoal fala mal de Itaguaí, eu fico bravo, é o meu lugar. Uma cidade pacífica, ordeira. Mas é o lugar. Bem, Barra Mansa é complicado. Mas, de todo modo, é o nosso lugar. Então, o que nós temos aqui, amados, é um trabalho estruturado. É uma série de listas para que as pessoas se estabelecessem em seus respectivos, essa expressão, tá ok, Fabiano? Lares ancestrais. Cada um ficou, se não na casa dos seus antepassados, nas cercanias, para dizer, essa terra é nossa. Em 586 o povo vai levado cativo. Fica uma turma ali que os profetas chamavam de Ham Haaretz, em hebraico, que é povo da terra. Ficaram na miséria, miséria total. 70 anos de cativeiro. Depois o povo volta primeiro com Zorobabel. 80 anos depois volta com Esdras. 13 anos depois volta com Neemias. Vai calculando o tempo que passa. E agora Neemias sugere o seguinte: voltem para suas casas. E outra coisa, sacerdotes, levitas, porteiros, levem o povo a terem uma unidade de culto, uma unidade espiritual. O entendimento de que essa é Jerusalém, esse é o nosso chão, essa é a nossa terra. E a gente precisa fazer bem a nossa terra. É uma cidade santa. Vai, versículo 1 e versículo 18, vai aparecer essa expressão, cidade santa. Vai aparecer outras vezes na Bíblia também, tá? Só vou citar 2 textos. Isaías 48, 2, e até da cidade santa tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E Isaías 52, 1. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. E aí acontece, amados, aquilo que nós vamos ver também nas nossas cidades. Pensa naquelas cidades de Minas, do Rio Grande do Sul, a igreja no centro da cidade, o culto no centro da cidade. Em Taquara, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para valorizar tanto a colonização italiana quanto a colonização alemã, há uma igreja católica e um templo luterano, uma igreja luterana, voltadas uma para a outra, no centro da cidade. Existem cidades, amados, que não é a igreja católica que está no centro da cidade, mas é uma igreja presbiteriana, é uma igreja batista, é uma igreja metodista, porque a cidade cresceu em torno da cidade. A cidade cresceu em torno da igreja. Angra dos Reis, por exemplo, lá na Vila Velha, tudo começou lá, junto a uma igreja. Depois houve uma situação lá, que não vem ao caso eu contar o que foi, e a cidade veio para onde hoje ela está, ali no centro. E as igrejas católicas principais ali. A
religião dominante da nossa cidade. A nossa cidade, amados, demorou cerca de 500 anos para se ter uma presença evangélica em Angra dos Reis. Você sabe o que é isso? Uma cidade ficar mais de 5 séculos sem presença evangélica? Por isso que hoje é difícil. Os evangélicos estão numa situação muito complicada. E ainda os que têm, ainda precisam de uma reforma dentro dos que têm, para a coisa ficar boa mesmo, porque o negócio é feio. Mas, amados, a base religiosa de uma cidade é o culto a Deus. E o culto a Deus precisa acontecer nos termos de Deus. A nação só será abençoada quando no conjunto da sua sociedade, homens e mulheres adorarem a Deus acima de tudo. Isso se chama avivamento. O que é avivamento? Nós precisamos distinguir, rapidamente eu vou falar. Existe o despertamento espiritual, que é algo que acontece com a vida do crente, pessoal. E existe o avivamento, que é algo que acontece com uma cidade, com o Estado, com o Brasil. Tá? Mas eu creio que o Senhor está fazendo algo em nosso meio. Creio muito que tudo que está acontecendo, por isso que não dá para reclamar, a gente fica meio que confuso, pedindo a Deus orientação, mas o modo como o Estado trata a igreja é muito sinal de que o nosso testemunho como igreja é falho. Nós precisamos pedir respeito ao Estado. Nós não somos, amados, lacaios do Estado. Servos do Estado. Nós precisamos marcar a nossa posição. E é algo perigoso o que anda acontecendo no Brasil. A igreja prostituída ao Estado. Precisamos de um avivamento. Precisamos mudar. O Estado precisa temer a igreja. Todo mandatário que for eleito domingo que vem, quando o pastor chegar e falar, eu preciso falar com o senhor, eles devem ter medo, como Davi tinha medo de Natã. Me perdoe, meus amados, a minha expressão meio grosseira, Davi tremia na base, quando Natã falava, eu posso falar com o senhor? Ah, meu amigo, eu posso falar com o senhor? Agora hoje, quando o homem de Deus marca para falar com uma autoridade, ele diz e pensa, o que ele vai me pedir dessa vez? Isso precisa mudar. Precisa mudar. Povo de Deus merece respeito. Apesar que essa expressão, povo de Deus merece respeito, foi usado por um candidato, né, no passado. Mas eu só estou usando a frase. Esqueça quem disse. Esqueça quem disse, tá? Que Deus o tenha, ou não. Povo de Deus precisa ter respeito diante do Estado. O Estado precisa tremer diante do povo de Deus. Ele vai falar, caramba, que pecado esse pastor vai falar que eu estou cometendo. Eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que me quebrantar, porque ele é homem de Deus. Agora, se o Estado fala o seguinte, ele vai ter que me aceitar, porque ele come na minha mão. Eu dei emprego para o filho dele. A igreja dele recebe dinheiro para a construção dos templos. Aí nós perdemos, nós estamos no escárnio, amados. A igreja evangélica brasileira é uma vergonha em suas principais lideranças. Mas não precisa continuar sendo assim. Você pode dizer amém? Amém. Não precisa. Caminhando então para o final, amados. Eu falei, vamos povoar a cidade? Como povoar a cidade? E por fim, para que povoar a cidade? E aí nós vamos caminhando agora para as aplicações.
João Marcos, dá um clique aí, por favor, na aplicação, para a gente pulsar o coração da gente. Leia aí, vou deixar você ler primeiro, tá? Deu para ler? Diferentemente, amados, hoje eu estou estruturando a mensagem diferente. Quem me acompanha, vão ser só 3 aplicações. E basta. Tá? Primeiro, Deus tem um povo. E para esse povo eleito, Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. Ah, Deus tem 2 povos? Não. Israel era a igreja do Antigo Testamento. E a igreja é o Israel no Novo Testamento. Um povo. Deus tem um povo. Tá ok? Deus não tem 2 povos. Me perdoe quem pensa assim. Deus só tem um povo. Um povo. Chamado de Israel, chamado de igreja, chamado de igreja. É só ler Romanos 11, se você tem dúvida. É um povo. E para esse povo eleito, ele pensou uma cidade santa. Eu me lembro, João Batista, do hino Cidade Santa. Dormindo no meu leito, em sono encantador, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio, enfim, é lindo. Só que diferente da Jerusalém de Neemias, a nossa cidade, se segurem na cadeira, descerá do céu. Então nós estamos aqui, amados, vivendo na cidade. A nossa cidade aqui está mais para Babilônia do que para Jerusalém. Sim ou não? E Babilônia significa confusão. Está difícil, amados. Tem desigualdade social, tem mendigo, tem gente, tem prostituição, tem o sistema judiciário é corrompido, o sistema político é danoso, e é um toma lá da cá, é um querendo engolir o outro, é um querendo dar pernada no outro. Essa é a nossa Babel. Mas, amados, nós que somos parte do povo de Deus, Deus tem uma cidade para a gente. Diga glória a Deus. E eu vou ler o texto todo, hein? Se segura aí, 4 versos, é Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amados, tudo aquilo que é destruição nessa cidade, todas as pandemias que virão nessa cidade, todas as desgraças que acontecem nessa cidade, quantos sepultamentos feitos sem ao menos poder se dar um adeus, um momento de culto, quantos sepultamentos eu fiz, amados, nesta época em que eu tive que ser breve, rápido, e sem toque, e sem abraço, e sem consolo mais caloroso. Mas um dia, amados e amadas, receba essa palavra: a nova cidade virá. Ela não é cidade santa apenas, ela é santa cidade. E ela vai descer do céu. E ela vai nos encontrar. Nesse sentido, amados, a gente fica assim: nós vamos para o céu ou o céu vem até nós? É o segredo de Tostines, não é? Não sabe se vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais. É tudo junto, né? A nova Jerusalém vem. E quem quer ser radical sobre as características da nova cidade, da cidade de Jerusalém, tem que ler o Heber Campos, né? Ele viaja, literalmente viaja, apesar de ser um doutor formadíssimo, mas ele viaja na nova Jerusalém. Ou se você é alguém ligado à poesia, faça sua devocional ao som do Grupo Logos, onde o Paulo César canta sobre a nova Jerusalém.
A nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Isso é do meu tempo, né? Mas a gente cantava em grupo de adolescentes. Ela vem. Então, amados, chegará o momento, eu quero trazer esperança ao seu coração. Vamos viver na cidade. Aqui a gente capina no asfalto. Aqui a gente sofre, amados. Aqui tem gente má, gente perversa, gente ingrata, gente maldosa, gente inescrupulosa. A gente tem que fazer missão no meio do inferno. O tempo todo. Mas fique firme, hein? Porque um dia nós vamos receber uma nova cidade. Outra aplicação, João Marcos. A vida na cidade faz parte do plano maior de um Deus, que na primeira criação colocou o homem no jardim, e na nova criação deixou para este uma cidade. Eu gosto muito da pregação do Tim Keller sobre cidade. Ele diz que nós devemos amar a cidade, nós devemos pregar a cidade, ou na cidade, nós devemos nos identificarmos com a cidade. Esse é fato, amados. Nós estamos presentes na cidade e devemos nos compadecer na cidade, ter compaixão pelas cidades, nos importarmos com a cidade. Eu sei que tem alguns comentaristas bíblicos e pregadores que vão pegar Gênesis 11 e falar, foi o diabo que criou a cidade, porque a primeira cidade foi Babel. Primeira cidade não foi Babel. O que houve ali foi um espírito tirânico, uma autonomia de Deus. Quando a cidade expulsa Deus, quando uma sociedade expulsa Deus da cidade, vira Babel, vira confusão. Cada um fala uma língua, ninguém entende nada. Ao contrário de que quando uma cidade conhece Deus, o que acontece é o Pentecostes. Cada um fala na sua língua, mas todo mundo se entende. Então Atos 2... é o reverso de Gênesis 11. Que a cidade de Deus, amados, que Santo Agostinho falava, cidade de Deus. Em Hebreus, amados, o autor vai dizer, capítulo 11, versículo 10, que Abraão aguardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Apocalipse 21 e 22, Deus, quando finalmente traz os novos céus e a nova terra, quando Ele estabelece o mundo da forma como deveria ser, Ele faz isso no contexto de uma cidade. Depois você lê Apocalipse 21, vai estar ruas da cidade, praça central da cidade, vai ter praça também, a mesma praça, o mesmo banco, as dimensões da cidade, os habitantes do reino de Deus serão urbanos. Uma cidade. Um escritor, amados, vai dizer, e Tim Keller cita ele na sua mensagem, o plano de Deus para... por que Deus criou as cidades? É o sermão do Tim Keller. O mundo que virá, diz as Escrituras, será um mundo urbano. O drama da redenção, que começa em um jardim, encerra seu ciclo na cidade. Os cidadãos dos céus serão urbanos, unidos pelos vínculos da graça. Todas as raças, nações e etnias, novos cidadãos da cidade, viverão em perfeita harmonia com o povo redimido de Deus, seu novo pacto comunitário. Amados, eu não sei como é que tem gente que pode ter preconceito com os imigrantes, porque se a gente for ver a Vera mesmo, todos nós somos imigrantes. Todos nós somos peregrinos, porque nós estamos indo em direção à nossa verdadeira cidade. Não é Junco, não é Angra, não é Paraty, não é Barra Mansa, não é Seropédica, não é Rio de Janeiro. A sua cidade é Sião. E todos que nascem em Sião, um dos salmos vai dizer, celebrarão, dizendo, e os anjos dirão, este nasceu ali. E por último, em terceira e última aplicação, vamos para casa hoje amando a cidade. Porque, amados, é o seguinte, Zé Limari, foi Deus que lhe colocou nessa cidade. Aí tem gente que fala, mas eu odeio essa cidade, então vai para outro lugar, cara. Se você não for somar,
Se a sua presença nessa cidade não for abençoadora, se você não quer cooperar para a implantação do reino de Deus, a sinalização do reino de Deus, os valores do reino de Deus através da sua vida e da sua família, muda de cidade. Mas encontre uma cidade para você ser testemunha. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus ama as cidades, colocou você aqui. Não colocou você em Nova Iguaçu, colocou você aqui. Ah, mas eu detesto aqui, volta para Nova Iguaçu. Volta para lá. É um desserviço a sua presença aqui. Ah, pastor, mas eu estou aqui porque eu ganho dinheiro, então sua vida é mesquinha. Você é pobre, porque é pobre aquele que vive só para ganhar dinheiro. Por isso que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem alegria, não tem vivacidade. Meu jovem, meu adolescente, você quer não? Pastor, eu quero me mudar, mas eu quero me formar, eu quero morar na Austrália, eu quero morar em Bangkok. Bangkok é ruim, mas de todo modo tem gente que quer viver. Bangkok é na Tailândia, né? Eu quero viver, viva onde você quer viver. Mas vá ser um agente do reino de Deus. Eu vou usar uma expressão que alguns teólogos usam. Seja alguém que vai estar trazendo o shalom de Deus, a paz de Deus, para a sua cidade. Um agente de paz. Arthur, você ama o Japão? Um agente de paz. Não importa, amados, se é cidade pequena, se é cidade grande, se tem pobre, se tem rico. No plano de Deus deve haver uma igreja na cidade que encarne sua misericórdia no contexto de vida de pessoas carentes de compaixão e graça. Mas quando eu falo que tem que ter, amados, presta atenção aqui, uma igreja na cidade, eu não estou falando de igreja batista, igreja presbiteriana, estou falando você, sua família é uma igreja, sim ou não? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não importa, amados. Você saiu, você já monta uma igreja. Pastor, está falando para o senhor abrir igreja. É ser igreja. Poxa, Max, você não vai à igreja. Você pertence à igreja. E amando a cidade. Jesus, amado, certa feita, Lucas 13:34. Eu leio esse texto, eu fico, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta debaixo das asas, e não quisestes. Provérbios 11:10 e 11 diz assim: no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Tim Keller ainda, me permita citá-lo novamente, diz que Jesus edificou uma cidade celestial, vindo e morrendo numa cidade terrena. E que você deve ser parte do programa de edificação da cidade de Jesus, ao fazer parte de uma cidade terrena, chorando sobre ela, identificando-se com ela, pregando para ela e fazendo sacrifícios que inevitavelmente acontecerão lá. A nossa cidade, amados e amadas, precisa de pessoas que se importam, amar, pregar, se identificar e chorar por essa cidade. Nós precisamos, amados, de homens de paz, homens de shalom, do shalom de Deus, da paz de Deus, na área do direito, sim ou não? Na área da arquitetura, na área das artes, da música, da pintura, da educação, professores encarnados de agente de Deus. Não é de ideologia de direita, de esquerda, é de Deus. Gente que vai ensinar Deus, gente que vai contagiar pessoas de Deus na área de administração, na área tanto pública quanto privada, na área da saúde, Bárbara, para trazer, além do toque, além do cuidado com a saúde, a ministração da vida de Deus, da graça de Deus, eu vou repetir, do shalom de Deus. Meu Deus! Mas para isso, amados, nós precisamos nos importar.
E eu me reporto a Jonas, o último verso de Jonas. Jonas é um profeta semelhante a muitos de nós aqui. Não quer saber da cidade, quer mais que o circo pegue fogo. E ele queria literalmente isso. Sobe no alto da cidade e diz, agora eu quero ver. Preguei, mas preguei um sermãozinho fraco. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias... Era para percorrer a cidade em 3 dias, ele percorre em um dia só. E aí Deus faz uma prova com Jonas. Deus perdoa. Porque Deus mandou Jonas para Nínive para ele ser expressão do coração misericordioso de Deus. Você está aqui, amados, para ser expressão do coração misericordioso. Não é para você xingar o vizinho, coloca aquele som alto. Dá vontade. Mas não xinga não. Seja uma expressão de misericórdia. Levante suas mãos, Sandro. Levanta a caixa de som, não. Mão Sandro. Senhor, abençoe esse forró. Liberta pessoas deste lugar, Senhor. Você está rindo, mas é sério, estou falando sério. Quantas pessoas estão abandonando suas famílias, Senhor? Estão se prostituindo, deixando suas crianças com parentes próximos que as estão molestando sexualmente agora, Senhor. Estou falando alguma verdade, amados? Senhor, me ajuda a ser um agente de misericórdia. E vez por outra, eu, por exemplo, e Débora, nós vamos lá no lugar do forró ainda comprar uma comida para o almoço e para a janta. Porque eles têm uma costela maravilhosa. Eu não aguento aquela costela. Desmancha na boca, Zé, Maísa, desmancha. E eu vou abençoando, Senhor, que a costela seja boa. Mas muda a história desse lugar, Senhor, que eu não aguento mais, Senhor. Para terminar e terminando. Olha para mim, por favor. Deixa, João Marcos, aquela frase final aí. Deus quer que sejamos uma igreja que marque vidas em nossa cidade. Angra dos Reis, amado, tem coisa estranha que só acontece nessa cidade. Mas nós estamos aqui. Com os valores do seu reino. E uma das formas da gente precisar fazer isso é entendendo que a gente pode fazer alguma coisa. Repito, por menor que seja. Eu li essa semana um artigo do Valdir Esternoir Shell, pastor luterano. Depois você pode ver na internet, ou até eu te mando o artigo. Chama O Menino Nu na Rampa do Lixo. Na cidade de Fortaleza, tem um local chamado Rampa do Lixo. É um lixão, como tem aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares. Pastor Valdir estava visitando um projeto da Visão Mundial, uma organização missionária, e ele viu um menino. Porque tem famílias no Brasil que sobrevivem nos lixões. Estou falando algo que vocês não sabem? Todo mundo sabe disso. Mas ele fitou os olhos naquele menino, de cócoras, me perdoe a crueza das minhas palavras, tiro-as do artigo. O menino de cócoras fazia suas necessidades ali mesmo. Naquele projeto de rua. Não era uma rua, era um projeto de rua. Foi assim que eu vi pela primeira vez naquela minha visita ao que em Fortaleza se chama Rampa do Lixo. Menino bonito, de cor pálida, será que estava com anemia? Cabelos longos, cujo nome, como lamento, nem sei. Com o tempo, o pastor Valdir foi entendendo a dinâmica do lixão. Ali existem os catadores, que são a base do trabalho.
que ganham nem uma bagatela, uma miséria. Os catadores que trabalham com o lixo diretamente, né, meu amigo, ganha uma miséria. E aí o dinheiro recolhido ali, o valor, o recolhido ali de produtos que são tirados ali dos lixões, são vendidos para pessoas que trabalham em ferros velhos, em outros grupos mais, que compram também, como eu digo, baratíssimo, muitos deles são inescrupulosos, e vendem mais alto. Muitos trabalham duro, ganham pouco, vivem mal, e uma minoria se aproveita do trabalho dos outros para ganhar muito. É uma ilustração, uma parábola da sociedade brasileira, sim ou não? E ali a visão mundial tem um pingo de esperança. Tem um trabalho que acontece ali em Fortaleza. O projeto, diz o pastor Valdir, não passa de uma gota no oceano, mas essa gota é cercada de oração para que seja um pingo de esperança. E aí o pastor Valdir, no seu artigo excelente, fala de que a igreja está na rampa do lixo. E a presença da igreja na rampa do lixo é imprescindível para que a comunidade humana que vive ali não deixe de ter seu pingo de esperança, protesto. E para que a encarnação de Deus na rampa do lixo não deixe de ser percebido e anunciado. E anunciada. Percebida e anunciada. E com a poesia do pastor Valdir é que eu termino a minha mensagem. A poesia tem como título: A rampa do lixo não é feita para gente. Ou Deus chama o catador. Preste atenção na poesia. Segue agora. Que coisa impressionante é essa tal rampa do lixo. É lixo que não acaba mais. É o caminhão que não para de espalhar, lixo que acaba de chegar. O cheiro é de amargar nessa tal rampa do lixo. Cheiro azedo de lixo a fermentar. Coisa para urubu sassaricar e para porá fuçar. Mas isso não é lugar para a gente trabalhar. No meu coração, decido que esse cheiro não vai me incomodar, mesmo que eu nem tenha vontade de respirar. O que realmente está a me atrapalhar é essa quantidade de gente a trabalhar nessa tal rampa do lixo. Gente de ambos os sexos, de todas as idades. É homem, é mulher, é menino, é menina, é grande, é pequeno. Todos a disputar um espaço nessa tal rampa do lixo. Em verdade, a rampa do lixo não é feita para a gente. A rampa do lixo é o corredor da morte. É a Nínive da igreja. No hebraico, a palavra compaixão vem da mesma raiz da palavra choro. Então eu posso perfeitamente traduzir Jonas 4,11 assim: E não hei de chorar pela grande cidade de Nínive, em que estão mais de 20.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão e a mão direita e a sua mão esquerda, são as crianças, né? E também muitos animais. Deise, Ana Clara, Deus está chorando por Angra dos Reis.
e Ele quer que choremos também. Deus quer que sejamos uma igreja que marque vidas em nossa cidade com os valores do seu reino. Acorde amanhã animado, queridão, queridona, para trabalhar onde você está. É motorista de Uber, você que é professor, você que é estudante, você que trabalha na capotaria, você que trabalha na prefeitura, você que tem um comércio, você que está lá na Bracels, seja um agente do Shalom de Deus nessa cidade. A ponto de que quando você chegar, amado e amada, as pessoas vão dizer, a paz de Deus está chegando aqui. Mesmo que você não abra a boca, você não precisa dizer paz do Senhor, paz do Senhor. Se dizer não é pecado não, mas você não precisa ficar dizendo paz do Senhor, seja a expressão da paz do Senhor, aonde quer que você esteja. Deus povoou Jerusalém em Neemias capítulo 11. Deus tem nos chamado para povoar Angra dos Reis em 2020. E chegará um dia que o céu abrirá e a nova Jerusalém descerá. E eu e você vamos ser habitantes dessa nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, sejamos Shalom de Deus. Diga para você mesmo, eu quero ser o Shalom de Deus. Eu quero ser a paz de Deus nessa cidade. E domingo que vem, vote em pessoas que você acredita que serão expressões do Shalom de Deus para a nossa cidade. Evangélicos ou não, mas que sejam Shalom de Deus. Aos evangélicos, o ideal seria que todos fossem, porque nós temos a Jesus, o príncipe da paz. E aquele que disse em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Abaixe sua cabeça e diga, Senhor, balance o meu coração. Me ajude, Senhor. Seja comigo, Senhor. Está difícil eu dar bom testemunho na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho. Meu casamento precisa ser um casamento de Shalom. Lá no meu trabalho eu preciso ser um agente de Shalom. Meus filhos precisam ser expressões de Shalom no meio dos seus amigos, da nossa sociedade. Angra dos Reis precisa ser encharcada com a paz de Deus que está em nós e que precisa fazer diferença a partir de nós. Meu Deus, por favor, esta mensagem é um desafio, é um tapa na cara da igreja evangélica brasileira para acordar. Esse texto, ó Pai, nos fala de Neemias chamando a sociedade para se organizar em cidade. Nós pegamos esse princípio eterno e trouxemos a nós a necessidade de estarmos na cidade, de fazermos diferença na cidade, de sermos testemunhas nessa cidade. Que saiamos daqui com os corações em chamas de amor pelas pessoas da nossa cidade. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira, estamos aqui com presencial, expondo 2 Timóteo, tá ok? Terça-feira, nosso culto para as crianças no Facebook. Quarta, a nossa reunião de oração. Não deixe de adquirir algo na nossa cantina. E vamos rumo ao alvo financeiro para missões e o alvo do coração de fazermos diferença nessa cidade, no nome de Jesus.